aqui. Glória a Deus. Deus é bom, amém, queridos? Glória a Jesus. Pastor Ricardo está aqui conosco hoje, né? E ele é pastor em Teresina. Ele está aqui por um motivo triste, né? Ele teve que vir aqui no velório, fazer o velório do seu irmão, que faleceu na quinta-feira, né? Inclusive, eu quero hoje agradecer os seus parentes que estão aqui, amém? Sejam bem-vindos, amém? Glória a Deus. Quem hoje está aqui visitando a igreja por causa do pastor Ricardo, levanta a mão. Eu sei que vocês vieram adorar a Deus também, né? Então, sejam muito bem-vindos, viu? Glória a Deus pela vida de vocês, amém? Isso é bênção. E tem mais alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Alguém, primeira vez, seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Aqui também. Deus abençoe. Amém, já sei. Também, mais alguém? Sejam bem-vindos. Deus os abençoe poderosamente. Amém, queridos? Glória a Deus. Pastor Ricardo, para muitos aqui, que não, alguns que eu acho que não conhecem, né? Muitos conhecem ele começou a frequentar essa igreja lá no finalzinho do milênio, né? Veio para cá e cresceu aqui, se tornou uma grande bênção. E em 2013 foi embora para Teresina, no Piauí, por um lugar assim de um clima muito frio, né? Neva lá em Teresina, neva 38, 39, 40 graus, né? Na sombra. Isso aí. Então, ele vindo para cá, ele teve que arrumar uma jaqueta, né? A Israela teve que procurar uma jaqueta que ele não usa há quanto tempo? Anos, né? Só quando vem para cá. Isso mesmo. Então, nós estamos felizes de ter o pastor Ricardo aqui. Ele foi para a Igreja Cristã da Família de Teresina, foi enviado para lá em 2013, né? E tem feito uma obra maravilhosa naquele lugar. Chegou lá, passou seus desertos, suas lutas, e hoje a igreja de Teresina está linda, maravilhosa, crescendo, e nós estamos muito felizes por isso. Amém? Você é muito bem-vindo aqui, viu? Glória a Deus pela tua vida. Temos muitas histórias juntos, muito, irmão, mas eu não vou contar, porque senão ele não prega hoje. Eu vou deixar ele aqui, vamos orar por ele. Senhor, muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por cada vida presente aqui. Eu peço que o Senhor abençoe todos os nossos visitantes. Senhor, os que estão também assistindo o culto online, eu peço que o Teu Espírito Santo, nesta manhã, continue falando conosco, continue ministrando, Senhor Deus amado, a Tua palavra, Senhor, o Teu Santo Espírito em cada vida. Abençoa o Teu servo. Nós te agradecemos pela vida do pastor Ricardo. Usa ele poderosamente nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te damos graças e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Lá em Teresina, a gente sempre fala, olhe para o seu lado e diga bom dia para quem está aí, para o seu irmão. Diga bom dia. Bom dia para a sua direita, bom dia para a sua esquerda. Como o pastor falou, eu vim por uma visita não muito boa, né? Mas eu não podia deixar a oportunidade de dar glória a Deus, né? Não podia. A gente não pode deixar nenhuma oportunidade passar de dar glória a Deus. Eu sei que é o momento mais difícil. Meu último sangue na terra foi embora. E eu louvo a Deus porque eu pude conversar com o irmão, pude orar com ele, um dia que antecede. E a gente estava lá, né, firme e forte. E a nossa tranquilidade e paz é que aquele que vive em Cristo não morre, viverá. Amém? Amém? Pode falar amém, irmão. Amém, amém. Então está aqui minha sobrinha, uma princesa de Deus, junto com seu esposo, né? E a Andresa acho que não conseguiu vir. Está aqui meu primo também, o Marcelo, com sua esposa, a Alexandra. São pessoas maravilhosas e nós estamos aqui para adorar a Deus. Amém? Glória a Deus? Amém, é isso aí. Então, nós não podemos perder a oportunidade de falar desse amor. E é uma mensagem, irmãos, eu fiz essa mensagem em 2 cultos lá em São Paulo, ó. Lá em Teresina. Né? E eu vou até onde der aqui, mas fique tranquilo que você não vai perder nada.
Você vai entender tudo do começo até o fim, porque o Espírito Santo vai trazer isso para você. Eu não vou pregar tudo. Ontem eu fui lá no saguão do hotel e falei assim, você imprime para mim? Ela, são 21 folhas, senhor. Que a letra tem que ser grande, o óculos agora já não enxergo mais, né? Daquele jeito. Mas nós vamos até onde der aqui e tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Então o momento agora é de você falar, Espírito Santo, ministra na minha vida. Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo, Espírito Santo. Ministra na minha vida, traz para mim o entendimento de algo que eu preciso compreender e entender. Porque Ele é poderoso para poder falar com todos nós ao mesmo tempo e individualmente. Amém? E a minha missão aqui é não atrapalhá-lo. A palavra de Deus fala sobre uma batalha. Eu quero falar sobre batalha na mente, onde a vitória começa. Todas as vitórias, elas começam em algum lugar. Eu tenho certeza que você tem um desejo e um anseio por uma vitória na sua vida, algo que você deseja, quer alcançar, algo que você busca da parte do Senhor. O verso que é muito conhecido para todos nós é o livro de Romanos, né? Romanos 12, verso 2, o apóstolo Paulo diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo dá uma definição maravilhosa aqui nesse texto, né? E eu queria dizer para você aqui, como uma maneira de uma introdução bem breve, que todos nós vivemos uma batalha na vida, né? Você vive uma batalha? Você tem uma batalha? Às vezes nós temos uma batalha, né, no trabalho, uma batalha nos relacionamentos, uma batalha na enfermidade, né? O pastor Nando estava orando aqui, era um dos apelos que eu sempre faço todo culto no final, orar por quem está enfermo. Já está feito, você já está curado, amém? Receba. Então, mas nós temos batalhas que a gente vive, financeiras, batalhas que são situações que estão fora, coisas que a gente está pelejando, né? E nós amanhã vamos para o campo para trabalhar, para poder combater, guerrear. Mas eu queria falar com você, não é sobre essas batalhas que vocês têm, mas é sobre uma batalha que é na sua mente. É onde a maior batalha acontece. Que uma vez ela vencida, aquilo que está do lado de fora seu, simplesmente começa a se dissolver. E você precisa entender bem o que a palavra de Deus diz sobre essa questão da mente. Quando você para ler ali o livro de Romanos, desde o capítulo 1 até o 11, o apóstolo Paulo está falando sobre uma mudança de vida. Né? Tanto é que Romanos 10, 9 disse, com a tua boca confessares. Paulo está apresentando salvação. Ele está apresentando a salvação, ele está apresentando como viver, né, uma vida salva. Lá no capítulo 12, que é o que a gente lê aqui, esse capítulo já começa a dizer, agora você precisa mudar a forma como você pensa. Então são duas coisas. Eu posso estar no Senhor, salvo, para todo sempre, para toda eternidade, mas com uma mentalidade que é de alguém de lá de trás. De alguém que é um velho homem, nós vamos ver isso. Um pensamento que não diz mais a respeito de quem você é, essa nova vida que Deus está querendo que você tenha. Então, entenda bem uma coisa, que Deus, primeiro, Ele vai mexer na sua estrutura. Ele quer te salvar, Ele quer apresentar a você. Eu sou o Cristo que te resgatou, subiu na cruz por amor a você, tirei você do lamaçal do pecado e te coloquei limpo e bonitinho. Agora eu quero que você aprenda a pensar como eu penso. E isso é um desafio, porque muitos de nós estamos dentro do reino, mas com uma mentalidade antiga. E aí você pode estar se perguntando, pois é, pastor, minha vida não anda. Pois é, pastor, meu casamento não vai bem. Pois é, pastor, meus negócios, está terrível. Pois é, pastor. Pois é, pastor. Pois é, eu não me dou bem. Eu não tenho chance, eu não tenho oportunidade no microfone. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Pois é, pastor, um monte de coisas que diz respeito à sua mentalidade que ainda não mudou. Você está pensando velho, querendo viver no novo. Nós vamos passar por isso. Ainda que rapidamente nós não vamos passar. Eu queria que você pensasse, assim, se você hoje está vivendo a plenitude daquilo que Deus colocou para você viver aqui nessa cidade e nessa igreja. Você está vivendo a plenitude? Você já chegou onde Deus mandou você chegar? Você já está vivendo isso? A sua mente é como a mente de Cristo? Você pensa como Ele pensa, você vê como Ele vê, você sente que você está vivendo esse tipo de plenitude, porque plenitude não é estar cheio, plenitude é estar transbordando.
transbordar. E por onde você passar, você esbarrar e entregar alguma coisa para alguém. É por isso que eu falei para o Evandro, eu estou aí, se você quiser. Porque de alguma forma a gente tem que passar por essa terra deixando uma marca. Deixando uma marca, porque senão nós não vamos ter história para contar, irmão. Eu não sei você, mas eu quero ter história para contar. Já tenho algumas. Mas não interessa o tempo que você esteja vivendo, nem a idade que você tem. Você precisa marcar esse tempo. E isso vai passar pela sua forma de pensar. Então pense como você está pensando. Pense o que você anda pensando. Pensa como você pensa a respeito de você. Pensa como você pensa a respeito de vida. Pensa como você pensa a respeito de trabalho, do seu filho, do seu casamento. Pensa como você pensa a respeito de muita coisa, como você vê. Porque agora a gente coloca, às vezes, um óculos e o tempo vai passando, irmãos, a gente vai ficando cascudo. Lá no Nordeste a gente fala passado na casca do alho. Né? O famoso couro de jacaré. Passado na casca do alho. A gente vai ficando grosso. E parece que aquela sensibilidade do Espírito Santo que estava aqui, ó, passeando no nosso meio nos louvores, parece que, ó, se foi. E você fala, cadê? Cadê aquela presença? Cadê aquela alegria? Cadê aquele ânimo, aquela vontade de pular, aquela vontade de celebrar, aquela vontade de cantar alto? Parece que se foi. E vir para a igreja parece que se tornou um fardo. Estar na presença do Eterno parece que é um cumprimento. Quanto é? É 10%? Está aqui. Só isso? Não. O que Deus estava mudando em nós é justamente a forma da gente pensar. E eu queria dizer para você que os seus pensamentos não definem você. Não define. O que você pensa a seu respeito, irmão, não é válido. Eu falo lá em Teresina, vou dar uma dica, eles já sabem. Não confie em você. Você não é nem um pouco confiável. Sim ou não, irmão? Eu sou profeta, irmão, é assim. Sou homem de Deus, eu sei o que eu estou falando. Não confie em você. Você, toda vez que ouviu o conselho da sua própria cabeça, você se deu bem? Quem se deu mal, levanta a mão. Irmão, eu tinha que pregar para você assim. Porque toda vez que o conselho vem da sua cabeça, dá tudo errado. Então os pensamentos nossos, irmãos, eles não são confiáveis. A nossa mente é a coisa mais... O homem quer ir para a lua, mas o homem às vezes não quer conhecer como ele pensa, né? Ele não quer mergulhar dentro de si. A gente, na realidade, não quer olhar para dentro de nós, porque olhar para dentro de nós é encarar os porões, os piores porões. E a gente não quer isso. A gente quer que Deus faça algo novo, sem mexer na nossa estrutura. Sim ou não? Sim, irmão. Então, amados, vamos lá. Eu queria pontuar com você que o inimigo das nossas almas, ele sempre vai trabalhar para trazer uma ideia na sua vida. E essa história começa em Gênesis 3, capítulo 1, capítulo 3, verso de 1 a 6. É o texto que a gente conhece bem, e eu vou saltitando sobre ele aqui para a gente não perder muito tempo nele. A palavra de Deus diz assim, que ora, a serpente mais astuta de todos os animais do campo, que o Senhor, Deus, tinha feito, esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu. Pronto, irmãos, tudo aqui, toda a nossa história começa aqui. Mas aqui, dá para nós aqui um ponto, um marco zero de algo que é bem pontual, e a gente precisa pensar nisso, que é justamente a primeira conversa que Satanás tem com a mulher ali naquele jardim. A primeira sugestão que ele dá para ela.
Porque ele vem e dá uma sugestão. Ele não vem e oferece, olha, isso aqui vai tirar você da presença de Deus. Isso aqui vai te roubar. Isso aqui vai te matar. Isso aqui vai te prender e não vai deixar você evoluir na presença de Deus. Isso não vai deixar você chegar onde Deus quer. Ele não faz isso. O inimigo, ele é astuto e pela astúcia dele, ele sempre vem com uma pequena conversa, uma sugestão. Aí ele lança uma dúvida. Porque estava claro, Deus falou, ó, essa árvore aqui, esse fruto é o nosso ponto de obediência entre eu e você. Não tem cerca, você pode ir até ele se você quiser, mas se você tocar, você morre. Se você comer, você vai deixar de ter a minha santa presença. E o inimigo veio com uma sugestão. E é essa sugestão que entrou no coração dela, porque de repente despertou uma coisa na vida dela que era uma mentira. E ela foi lá e toma a decisão, e aquilo se torna um pecado. E é justamente assim que o inimigo trabalha. E eu estou falando sobre isso para que você comece a entender de que forma o inimigo tem roubado você na sua forma de pensar em relação à sua vida. Primeiro, ele não chega para você dizendo, olha, isso aqui é um fruto ruim. Come, você vai passar mal. Não, ele fala, isso é bom. É uma sugestão. Ele vai trabalhar com você assim, com aquela sutileza, né, de chegar para você e dizer, não é bem assim que ele está dizendo. Não é bem assim. É por isso que vocês, e como nós lá em Teresina, tem a Bíblia aqui na parede, para vocês olharem, lerem e conferirem se isso é real ou não. Porque é assim que está escrito e é assim que a gente tem vivido isso. Palavras do tipo, como você nunca vai vencer, você nunca vai chegar, você está velho demais, você está novo demais, você não tem dinheiro para essas coisas. Você não pode. Os limites que o inimigo tem colocado na sua mente para justamente travar você e impedir você de ver coisas melhores e maiores do que você já tem vivido e experimentado. Nós somos a igreja, irmão. Somos a noiva. Quem é que pode parar essa noiva? Quem pode parar a noiva, irmão? Ninguém pode parar você com todas as suas imperfeições. Ninguém pode parar você. Você é servo do Deus vivo. Você precisa entender que o inimigo, às vezes, ele vem com uma sutileza grande, às vezes, talvez até na sua área financeira. Ele não diz para você assim, olha, ele não chama você de ladrão, porque isso é feio. Isso é muito feio. Mas ele diz para você pensar primeiro em você, para você não ser fiel. Pense em você. Você precisa pensar na sua vida. Depois você pensa no reino. Ele não diz para você, roube a Deus, pegue as coisas para você e fica na sua. Não participe dessa bênção. Não participe desse crescimento que está acontecendo aqui em Santos. Não participe de nada. Só senta e usufrua. O inimigo é sujo. Sujo. Porque ele está roubando você o direito de você participar de algo que é maior do que nós. De passar por essa vida contribuindo com algo. Construindo algo dentro do reino. Vale mais que qualquer ação e ativo que você possa ter nessa vida. Um mercado que está sempre em alta, o reino de Deus. Onde você tem investido sua grana? Bom de falar essas coisas, pastor, que eu vou embora. Você que se vire com os ofendidos. Você e o Nando. Mas ficar ofendido pode ficar comigo, irmão. Estou passado na casca do alho. Muda seu jeito de pensar em respeito da sua vida. Como é que você cuida das suas coisas? O inimigo, ele é sujo, irmão. Ele está travando você. Às vezes você está pronto para explodir. Quantas e quantas vezes você não esteve perto de pôr a mão em algo muito grande na sua história e ele veio e tirou? Levanta a mão. É para participar. Né? Aí, tchum. Você fala, puxa, por que isso aconteceu? Por que era assim? As mentiras que ele lança sobre o seu casamento. Vocês não combinam mais. Né? Vocês não têm mais a mesma identidade. Vocês não têm mais o mesmo pensamento. Vocês não gostam mais do mesmo filme. Vocês não gostam mais da mesma comida. E aí ele vem e trata com isso com você e rouba a felicidade do matrimônio, porque o seu casamento é uma potência diante de Deus, pronto para Deus usar vocês e vocês usufruírem da presença. Casamento forte. Casamento forte.
Casamento forte, coluna forte, igreja forte, família forte. Não tem quem pare. Não tem quem pare. E o inimigo vem e sugere divisão. Está sempre sugerindo algum tipo de divisão. Sempre sugerindo algum tipo de divergência, de pensamentos. Pequenas coisas, irmãos, que vão roubando a gente, né, daquilo que é a plenitude, a alegria da gente transbordar na presença de Deus. Não deixe o diabo roubar você, irmão. Esse é padrão do inimigo. Padrão do inimigo, trazer dúvida aonde Deus já disse, eu abençoo. Trazer dúvida onde Deus já falou, é assim e acabou. Você não precisa ficar buscando nenhuma grande novidade para viver feliz com sua esposa, seu cônjuge, seu marido. É simplesmente você deixar que a verdade, ela realmente toque em você. Porque, de fato, o que Deus uniu, o homem não separa. Acabou. O que Deus uniu, o homem não separa. Sabe, as pessoas às vezes são marcadas, pastor, na sua identidade pessoal, e todos nós temos isso, irmão. Todos nós passamos de alguma forma, porque fomos criados de um jeito, viemos de uma herança, de uma família, de um lar, e essa identidade, por vezes, ela vem e marca a gente de um jeito, e que, quando a gente está na idade adulta, a gente não sabe que a gente está refletindo algo que a gente aprendeu lá atrás. E estar em Cristo é justamente dar espaço para que Deus possa mostrar para você o que Ele quer com você agora. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, a mentalidade que Deus está querendo trazer para a sua vida, para Santos, para a igreja de Teresina, é justamente a mentalidade de Cristo. De você perceber, de fato, que tudo é novo para você e você pode usufruir disso. Então, irmão, não adianta você estar no reino de Deus, mas com o pensamento do velho homem lá de trás. Não serve para nada. Pastor, mas a minha identidade, ela está carimbada em mim. Né? Disseram que eu não servia, disseram que eu não podia, disseram isso. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Né? Meu trabalho, eu não chego aonde eu tenho que chegar. Eu tenho um rótulo de ovelha. Né? Não pode falar mais negra, né? Porque, sei lá. Eu tenho um rótulo de não sei o quê, eu tenho um rótulo de não sei o quê. Disseram muito de coisa para você, e agora que Deus fala para você assim, você pode. Aí você fala, mas eu não acredito que eu posso. Sua mente está te roubando. O diabo sutilmente está plantando uma ideia para tirar você da verdade absoluta que Deus está querendo para a sua vida. Não deixa o inimigo te roubar. Não deixa, a sua identidade, irmão, está firmada em Cristo. Você entende que é firmado em Cristo? Entende o que é firmado, sim ou não? É firmado, é igual o chão que você pisa. Pisa aí no chão assim, ó. Minha identidade está firmada, é sólida, eu consigo andar sobre ela, é tranquila, ele é rocha, ele não vai mudar, ele tem um caminho para a minha história, ele tem um caminho, tem dias mais difíceis? Tem dias que a gente chora? Tem dias que é aperto? Tem, mas no final, irmão, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. E isso vai passar pela sua mentalidade. Então, se você está na jornada, está no caminho, irmão, está vindo paulada, mais paulada, já eu vou ensinar você como você vai lidar com isso. Segura, irmão, segura. Segura a onda, seguro. Resiste. Não, eu tenho um caminho, eu vou andar no meu caminho, eu tenho uma jornada para andar. Eu sei que o meu Redentor vive, entendeu? Se você for ficar esperando o conselho de quem está do seu lado, irmão, pior ainda, tem cristão, não os daqui, os de lá, né? Vocês são uma bênção, minha igreja que é uma bênção também. Mas eles pedem conselho para um cidadão que não louva a Deus, não conhece a palavra, não vai te dar um conselho decente, não vai te orar com você, não vai jejuar com você, não vai fazer nada com você, só fala, mulher, tu é besta. Pois eu devolvia na mesma moeda. Vá ser feliz, ô conselho do inferno. Ser feliz? Ser feliz é Bíblia. O que é felicidade, irmão? Então entenda bem com quem você anda, que ciclo de amizade você tem. Entenda bem aonde você senta, com quem você come, o que você fala. Tem gente de todo tipo. Né? Tem gente que dá para a gente viajar junto, que é uma maravilha, mas não dá para você contar um segredo. Mas é uma bela companhia para viajar, sim ou não? Tem gente que você não viaja junto, mas você conta todos os seus segredos. Não é assim? Aprenda a dividir a sua vida. Senão você vai ficar igual um papagaio, falando demais e andando no conselho do ímpio, que não louva o Senhor.
Melhor conselho, às vezes, quando você não tem ninguém, é curva a cabeça, lê a Bíblia. Vai te ajudar. Vai ajudar você a formar um pensamento decente. E se você conseguir pedir isso para o Espírito Santo, ele vai te conduzir. A sua vida ela vai mudar quando você renovar a sua mente. A palavra de Deus já diz isso, como eu li no começo. A gente não ser conformado, né, com este mundo. E é justamente, né, e ter a nossa mente renovada no nosso entendimento. É um entendimento novo que precisa chegar. Você precisa trabalhar isso. Efésios 4, verso 22, e do 22 ao 24, diz assim, ó. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Escuta, velho homem que saiu, que você não é mais. Do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. No espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, santidade e justiça, irmão. Esse é o ponto. Primeiro a gente abandona o velho homem. O velho homem, aquela velha criatura, aquele velho jeito de pensar. E aí, estava até conversando ontem, com meu primo a respeito disso. Esse homem, ele não existe mais. As pessoas podem identificar em você que você é assim, mas para Deus você não é mais assim. E o que importa de verdade é o que Deus pensa a seu respeito, não o que as pessoas pensam a seu respeito. Porque o que Deus vai enxergar em você é assim, onde está o seu coração. Se você está entregue a Ele, se você está derramado na presença dEle, se você está disposto a abandonar esse velho pensamento. A gente pode parar e pensar, irmão, a nação de Israel levou quanto tempo para sair do Egito? Saída física? Uma noite. Uma única noite. Foi o tempo que eles levaram. Agora, quanto tempo o deserto ficou no coração deles? 40 anos. Você entende isso? Você entende que Deus, quando pegou você, falou assim, vem. Ele puxou você de onde você estava. E agora você não pertence mais ao Egito. Você percebe isso? Que você deu um passo para fora disso. E agora o que Deus está querendo é que você mude a sua mentalidade. Que você aprenda a fazer renúncias na sua vida. Porque às vezes tem um determinado momento da nossa vida que as pessoas elas querem muitas coisas novas de Deus, né, mas elas não querem fazer nenhum tipo de renúncia. Elas querem tentar colocar o reino de Deus dentro da vida delas, não elas serem inseridas dentro do reino. Não é a nossa vontade que prevalece, é a vontade do Eterno que prevalece. É Ele que manda. Ele manda e a gente obedece. Isso é o melhor. E nem sempre vai ser do jeito que você quer. Aliás, quase tudo na nossa história nunca é do jeito que eu quis. Desde 1997, foi quando eu me converti aqui. Nunca foi do jeito que eu quis, mas sempre foi do jeito que Deus quis. E depois de muito, muito tempo eu entendi que Deus, o que Ele queria era melhor do que aquilo que eu queria. Ponto. Quando você parar de lutar, vai ficar mais fácil. Quando você parar de achar que está na sua mão, vai ficar muito mais simples. E você vai chamar isso de bênção, testemunho, Deus fez. Você vai chamar de um monte de coisa. Mas tudo isso, irmão, foi porque você parou de brigar com você mesmo. Os pensamentos, eles vêm, né? E agora eu estou craque nesse negócio de mente, pensamento, né? Eu sou estudado todos os dias. Minha esposa agora é uma psicóloga cheia de... E aí ela fala, quando os pensamentos vierem, só observa. Do jeito que ele vem, ele vai. Eu falei, é verdade. Eu primeiro neguei, eu não vou dar o braço a torcer. Mas depois eu fiz. Aí eles vêm, uma flechada do capeta para parar o ministério e a sua vida, aí você fala assim, passar. Não sou eu, não é comigo. Foi embora, irmão. Percebe que toda vez que quando você quer lutar contra uma flechada do maligno, você fica, não posso pensar isso, eu sou santo, eu sou da igreja, eu sou do louvor, eu sou isso, meu Deus, eu sou do ágape, estou cumprimentando as pessoas, esses pensamentos maus, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Irmão, quem é que aguenta viver assim? Quem é que aguenta viver assim? A gente não aguenta, irmão, é um fardo muito pesado, é muito cansativo a gente viver assim.
E Deus está falando com você assim, calma, você não precisa mais viver assim. Eu resgatei você. Deixa esse pensamento ruim vir, deixa esse pensamento tóxico vir e deixa ele passar por você. Você não é o que você pensa. Você é o que Deus diz que você é e acabou. Né? Se a gente for ficar dando vazão para isso, irmão, você vai ficar sempre preso em alguma coisa. E aí eu creio que nessa manhã é uma manhã de você se libertar de algo. Eu creio que o Espírito Santo já até falou com você. O resto daqui é flores daquilo que eu vou dizer. Tenho certeza disso. O que o Espírito Santo está falando para você é assim, olha, você não vive mais no Egito. Seu jeito de pensar tem que ser outro. Você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que andar junto, você tem que colaborar, você tem que ser soma, e você tem que parar de acreditar nas mentiras que o diabo está dizendo para você, que você não pode fazer mais nada porque você envelheceu ou porque chamaram você de aposentado. Bom, a gente não aposenta. Isso é a má notícia. A irmã falou ali para mim, olha, depois que você me convocou para a diaconia, eu estou aqui há 20 anos. Falei, irmã, vai morrer aí. Mal sabia ela que o meu convite ia prender ela ali até ela dar tudo dela. E aí, irmão, é assim. A gente prende, a gente vai, na vida, a gente vai fazendo isso, a gente vai entregando, até a hora que você sobe. E vai ter que subir, irmão, todo mundo vai passar ali. E aí, ó, foi. Mas o que legado que você deixou vai mudar a história de alguém que está bem perto de você. Amém? Então, faça a sua vida valer a pena. Você precisa aprender, e aqui é um ponto importante, que a gente precisa aprender a substituir as mentiras do inimigo por verdade. É o único jeito de você se livrar disso. Às vezes a gente fica assim, puxa, como é que eu me livro disso, né? Porque às vezes eles são pesados. Livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, a palavra de Deus diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. O que Paulo está falando aqui, irmão? Ele está falando que as nossas armas, elas não são carnais. Então não adianta você simplesmente, não, eu não quero parar de pensar, eu não quero pensar nisso. Eu não quero fazer assim, não, eu vou me distrair, eu vou ver um filme, eu vou ver uma coisa. Não, isso é tudo arma carnal, física. Mas Paulo está falando que essas armas, elas são poderosas para destruir fortalezas, que são coisas que estão na sua mente, nos seus pensamentos, que Deus está falando assim, isso precisa ser destruído da sua mente, porque isso está travando você, impedindo você de fluir e deixar o Espírito Santo levar você. E ele diz uma coisa aqui, destruindo os conselhos. Que conselhos? Que conselhos são esses, irmãos? Que conselhos são esses que estão dando para você? Né? A sua própria mente pensando que você, por si só, pode fazer alguma coisa. Ou conselhos externos, ou conselhos e flechas armadas do maligno para poder parar você, impedir você de evoluir na presença de Deus. O apóstolo Paulo está falando algo assim muito sério, e ele diz assim, ó, em toda altivez, irmão, altivez, soberba, arrogância, gente que não quer se submeter àquilo que a palavra de Deus diz e resiste contra Deus. Eu creio que esse é o pior inimigo que eu tenho. É o pior, porque ele trabalha para que eu não cresça. E ele trabalha para que você também não cresça. Soberba, altivez, orgulho, arrogância, de achar que chegou, que sabe. Não é bem assim, pastor. Eu tenho meu jeito de pensar, tenho meu jeito de agir. E não é assim. Passa um crivo nos seus pensamentos, porque se aquilo que você pensa não tem fundamento bíblico, irmão, é não. Não tem fundamento bíblico, é não, irmão. Meu pensamento glorifica a Deus? Pergunta. Pô, eu pensei mal aqui do fulano. Também ele não presta. Esse pensamento glorifica a Deus? A gente queria que sim, né? Mas a Bíblia diz que não. Então, fora. Não serve. Amém? Fora, irmão.
fora, você vai ver que 90% do que você pensa não presta. Você fala, pô, eu estou mal, é verdade, mas nós estamos mal. Mas nós vamos ficar bem. Amém? Amém? Amém, irmão. Vai ficar bem. Eu queria te perguntar se os seus pensamentos têm produzido fé em você. Se não produz fé, irmão, ele precisa ser rejeitado. Imagina se todos os nossos pensamentos produzissem fé em nós. A gente já tinha derrubado o prédio do lado aí. Comprado, vai embora vocês que vai virar igreja. Sim ou não? Se todos os nossos pensamentos... Pergunta, meu pensamento gera fé? Ele me coloca dentro de um lugar que Deus preparou para mim, um caminho bom, um lugar agradável. Ele me gera alegria, ele me dá alegria para vir para a casa de Deus, ele me dá alegria para eu trabalhar, para eu servir. Irmão, se a resposta é não, irmão, se os pensamentos seus, eles estão vindo e eles não glorificam a Deus, irmão, eu rejeito no nome de Jesus. Esse pensamento não é para mim. Sabe, às vezes as pessoas gastam tempo pensando que o cônjuge traiu, né? Meu cônjuge está traindo, você olha lá para o marido, para a esposa, está dormindo, sorrindo, aí você já pensa, Já ensinei né? Alguns conhecem, né? O nordestino fala muito por sonzinhos, pequenos sons, né? E aí leva tempo, mas eu aprendi a língua dos sons. Às vezes eles falam bem baixinho. Tem que é tem que é verdade, tem um monte assim, é por sons, né? E às vezes eles brigam entre si só fazendo som. Pois, Uma vez, uma discussão brava na igreja, os dois irmãos gemendo, eu não quero confusão aqui. Aí aí eles pararam. É interessante, né? A cultura é diferente. Mas é bem sutil, irmão. E você não ouve. Eu aprendi a ouvir depois de uns 7, 8 anos. Porque você tem que afinar bem o seu ouvido para interpretar. E eles... É interessante isso, né? Mas às vezes você está ali, você olha, você vê o seu cônjuge, né? Sorrindo, dormindo. Aí você começa, o inimigo vem. Está te traindo. Está roubando. E aí você deixa esse pensamento entrar. E isso acaba com você porque te traz uma tristeza num tempo que Deus está querendo te dar felicidade, alegria, paz, bênção. Levar você para um outro lugar, deixar você transbordando. E aí você está gastando energia com uma coisa que não é para gastar, irmão. Você entende? É com você. Uma energia boa. Deus tem algo para fazer você decolar, um sonho que você teve, e aí o inimigo está te roubando pequenas coisinhas, um pensamento de fracasso. Você vai para uma entrevista de trabalho, né? E aí o inimigo fala, não é para você essa vaga, não é para você essa vaga, não é para você essa vaga, e Deus está falando, vai lá, vai lá na força, vai na minha força, não vai na sua, vai na minha força. Quantas coisas a gente não avança e não conquista assim? E às vezes a gente deixa de conquistar algo que Deus tem para nós, muito, muito, muito bom, só pelo jeito que a gente anda pensando. Porque o jeito que a gente anda pensando, irmão, preciso ir para frente, não glorifica a Deus. Você foi um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Você é a glória de Deus na terra. Viva como isso, como diz a Bíblia. Não fique preocupado em querer o aceite de todo mundo. Talvez uma das coisas mais difíceis que eu e você vivemos é a solidão. Porque nem todo mundo pensa como a gente pensa. Nem todo mundo vê como a gente vê. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço que nós estamos pagando. Mas o que Deus tem para você não é para os outros, é só para você. Você entende isso? Faz sentido para você? Deixa o Espírito Santo falar com você, deixa essa palavra descer no seu coração. Deixa essa ideia de mente renovada produzir algum tipo de esperança para você. Deixa essa nova mentalidade chegar em você e você falar, não, é para mim de verdade, essa é a palavra de Deus.
né? E às vezes a gente fica gastando uma energia muito grande e fica perdendo uma esperança. Romanos 15, 13 diz assim, irmãos, que, ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Olha só que coisa maravilhosa. Hebreus 11:1, que fala sobre a fé, o firme fundamento daquilo que se espera, né? A prova das coisas que a gente não vê. Irmão, essa é a esperança que a gente tem. O que é ser um cristão cheio de esperança na igreja que nós estamos congregando? Irmão, é confiar no caráter de Deus. É confiança. Não é pensamento positivo. Energia positiva. Não é jogar para o universo para ver se ele devolve. Não é, irmão. Nossa confiança é o Senhor. É o caráter de Deus que é imutável. Então, lá eu posso me firmar, me agarrar e esperar. E esperar, irmão, esperar. Esperar como os grandes homens de Deus esperaram, e eu também espero. E você também deve esperar. Irmão, José esperou. Só que antes dele virar governador, ele foi vendido, jogado na fossa, foi para a casa do Potifar, passou os desertos dele. Todos os grandes homens de Deus aprenderam a esperar. Abraão esperou, Davi esperou, Ana esperou, Sandra esperou. Foi 15 anos, não foi? Para ter a Rebeca. Todos nós temos que aprender a esperar, irmão. É fácil esperar? Não, esperar é muito chato, irmão. Mas como é que você espera? O segredo é esse. Como é que você espera? Confiando no caráter de Deus. Quem me prometeu é fiel para cumprir. Quando você está esperando, que tipo de escuta? Deixa o Espírito Santo ministrar. Quando você está esperando, que tipo de pensamento você tem? Para mim nada dá certo. Aquele acabou de chegar na igreja, já está contando. Já comprou casa, carro, já casou. Já não sei o quê, e eu estou aqui. Deus não me ouve, pastor. Deus não me ouve. Deus está em silêncio comigo. Ele não abre a boca para dizer nada, irmão. E a boa notícia para você é que o silêncio de Deus é justamente quando Ele mais trabalha. Ele não precisa falar. Deus não precisa ficar se justificando para nós. E às vezes a gente está ali, se justifique este atraso, bem que é uma outra palavra de lá. É bem que e bem ir. Pastor, bem ir. Né? Se justifique aqui, Jesus. Que história é essa de trabalho, de demora? Irmãos, é nesse momento que Deus não quer justificar. Tudo bom, Elísio? Tá bonito. É nesse momento que a gente espera que Deus justifique. E Deus não precisa justificar nada para nós. Como eu espero? Hoje eu estou aprendendo a esperar. Estou aprendendo a esperar vibrando no Senhor. Senhor é fiel. O Senhor é fiel andando. O Senhor é fiel. Vai dar certo, vai acontecer. E é paulada para todo lado, irmão. É paulada para todo lado. Porque ser pastor não é fácil. É paulada. E vai daqui, vai dali. E geme para crescer. Cresce e apanha. E vai e vem. E é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas como você espera determina se vai chegar ou não. Agora, se você ficar esperando sem esperança e confiança no caráter de Deus, não está parado. O mundo espiritual para você está parado. Tu tem que dar glória a Deus hoje, urgentemente. Faz a lista das tristezas e começa a falar. Não pode bater nesse, né? Vai acabar hoje. Porque eu vou dar glória a Deus aqui agora. E aí, irmãos, é nessa hora que aquilo que está dentro de você vai para fora. A glória que você se encheu, manifesta fora. Primeiro dentro, depois fora, irmão. Não é fora, depois dentro. E a gente quer que a situação mude para ver se a gente fica feliz. Não, fique feliz agora para a felicidade ficar fora. Primeiro dentro, irmão. O evangelho é primeiro dentro, depois fora. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro dentro, depois fora. Paciência, igual a academia, né? Academia é uma coisa que você vai, no outro dia, você está morto. Você está andando assim, ó. E aí você vai no espelho e você fala, que tristeza, não mudou nada. Não é? É assim, aí você fala, meu braço é uma rocha. Aí tu olha para o teu braço, ele está todo pelengado, cheio de estria, uma bagaceira. Aí você não quer ir mais.
mas os seus músculos já começaram a se romper. Já começaram a esticar, experimentar força, já está mais preparado, já está um pouco mais forte. Se você vai ver resultado daqui muito tempo, se você perseverar. Se você não perseverar em todas as áreas da sua vida, você não vai ver a glória de Deus. Isso é ruim. É ruim até de dizer, porque nós, a igreja, nós deveríamos ser os primeiros a perseverar. Os primeiros a falar, vai dar certo. Eu não vou deixar essa situação me sufocar, não vou deixar essa situação passar, e já são 10 para o meio-dia. Vou pular 150 folhas, porque eu vou caminhar para o final. Mas eu queria dizer para você, e pedir para que eu queria pedir para você, deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Porque não existe nada melhor do que isso. Não existe nada melhor do que isso. Não existe nada melhor do que você parar e falar, eu não sei o que fazer. E perguntar para Ele. E Ele vai direcionar você. Ele vai dar a direção para a sua vida, vai dar a direção para aquilo que você precisa. E isso serve até de um bolo que você está fazendo, até uma decisão de você ir embora para o Nordeste, morar lá. Para Ele não tem diferença. Ele vai te orientar. Isaías 55, irmãos, e eu tenho estado pregado nesse texto, mais no verso 11, mas eu queria pontuar com vocês o verso 8 e 9, que diz assim, olha o que Deus fala. Deus fala assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Irmão, já era para a gente ir embora. Já está bom. Porque aquilo que você pensa não é como Deus pensa. O caminho que você tem para você não é o caminho que Deus tem. Irmão, aprenda a viver debaixo de uma coisa que não é lógica dentro do reino de Deus. E para nós é difícil, porque a gente põe o pé ali fora, tudo é lógico. Matemática é matemática, irmão. Número é número. Tem que ser colocado um embaixo do outro. É assim. O carro para andar tem que ter o combustível, é lógica. Tudo é lógica na nossa vida, a tecnologia que está na tua mão é lógica, tudo é lógica. Mas o reino de Deus não é assim, a gente tem que entender isso. Pelo menos para dentro de nós, a gente tem que deixar essa fé gerar em nós aquilo que Deus quer. Porque se você tentar, irmão, se você tentar compreender tudo o que está acontecendo na tua vida, você só vai andar pela razão, irmão. Só vai andar pela razão, só tem razão. Eu preciso compreender, e aí é razão. Eu preciso compreender, é razão. Por quê? Por quê? Razão, razão, razão o tempo todo. E não existe uma razão. Deus não tem isso para nós. O que Deus está esperando eu e você é que a gente ande pela fé. E andar pela fé, irmão, é andar por aquilo que Deus pode realizar a qualquer momento e a qualquer instante na nossa história e na nossa vida. Então ande por fé, porque você pode ser surpreendido. Não tem lógica, irmão. Já parou para pensar em Noé? Tem uma briga teológica, porque se choveu ou se não choveu. O que Deus mandou ele fazer? É lógico isso? Não tem lógica. Quem estava à volta falava o quê? Noé, tu está doido. Pare com isso. Sim ou não? Qual era a lógica da arca? Não tinha uma lógica para a arca. Tinha uma lógica. Você já parou para pensar em Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela. É lindo de falar, irmão. É bonito de falar. Vai para a terra que te mostrarei. Você é capaz de sair aqui e falar, para onde o Senhor vai me levar? E Deus falando, só anda. Oh, só anda? Como assim? Para onde eu vou? O que o Senhor quer comigo? A gente quer primeiro o descritivo de tudo que ele vai fazer. Irmão, eu experimentei, não assim, mas eu experimentei um pouquinho. Porque se ele tivesse dito, eu não tinha ido. Não vou mentir. Lá a gente também fala, não vou mentir. Pastor, não vou mentir. Eu não ia fazer, não vou mentir. Tem que ter uma entonação, não pode ser assim, não vou mentir. Eu não vou mentir. Josué marchou em volta da muralha, irmão. Que lógica tem isso?
Tem lógica? O que Deus falou? Só roda em volta dela. Vai lá um dia, vai lá 2, 3. Irmão, a gente não ia nem no quarto. Não ia, irmão, a gente não ia. A gente precisa entender que não ia. Porque se você entender que você não ia, você vai conseguir se enxergar nos dias de hoje, coisas que às vezes para você não tem lógica, e Deus está falando para você fazer. Como você está numa fila e vire para quem está atrás de você e diga que Deus está esperando ela voltar. Quem já ouviu isso? E você fala, eu? Pagar esse mico? E se ela nunca foi da igreja? Ela tem que voltar do mesmo jeito, irmão. Fala. Fala, irmão. Você quer ser guiado pelo Espírito? É a primeira voz que manda. Não é a segunda. A primeira é o Senhor. A segunda é você. Quantas vezes Deus não falou, vai. E você, depois eu vou. Era no primeiro vai. Não é no segundo vai. Deus fala, irmão. A gente é que não está querendo obedecer. Os nossos pensamentos estão atrapalhando a voz do Espírito. Os nossos pensamentos estão travando o que Deus está querendo fazer. Gideão teve alguma lógica para Gideão? Ele tinha 32 mil homens a dispor dele. Deus falou, é muita gente. Derrubou 22 mil na primeira leva. Aí ficou uma galera. Ficou 10 mil. Aí Deus falou, é muita gente. Aí ele já deve ter dado uma balançada. Né? Ficou 300. Mais do que suficiente para Deus derrotar um exército gigantesco. O que você acha que Deus não pode fazer com você aqui em Santos? O que você colocou limite? Por que você está pondo limite em você? Quem foi que disse que você não pode? Que ideia é essa que você deixou entrar no seu coração de que você não vai chegar a lugar nenhum? Deus não perguntou se eu tinha dinheiro. Deus não está te perguntando se tu tem dinheiro para ir para onde Ele quer te levar. Está perguntando se você quer ir. Não está perguntando nada. Deus não está preocupado com dinheiro, irmão. Quem está preocupado com dinheiro é a gente, que é besta. Que está achando e colocando um limite, achando que o pote de ouro de Deus é limitado. Não é limitado. Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. E a gente só precisa amém, Senhor Jesus, seja feita a Tua vontade. Eis-me aqui, envia-me a mim. O que podemos fazer a mais nesse segundo semestre como Igreja de Santos? Você já sabe qual é o plano para o segundo semestre? Se você me informava. Porque precisamos de um plano. E precisamos não colocar dificuldade para aquilo que Deus está colocando no coração dos pastores desse lugar. Deus está esperando você se levantar. E é se levantar para apoiar, não é para ficar falando. Ficar falando, irmão, vai-te embora. Ajuda, irmão. Ajuda. 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 Ajuda o reino, irmão. Colabora. Bora. Colabora, colabora, colabora. Colabora. Ajuda a carregar a arca, irmão. Ajuda a carregar a presença. Ajuda a carregar a glória. Vem orar. Vem se dedicar, vem contribuir. Vem, irmão, vem ajudar. Vem fazer o que precisa ser feito. Deixa Deus mexer nos seus pensamentos. Deixa Deus quebrar a lógica da sua vida. Não fica mais com medo das coisas que estão à sua volta. Ser forte e corajoso. O Senhor é com você. Amém? Os irmãos do louvor, pode subir. Feche seus olhos, feche seus olhos. Feche seus olhos. Peça para o Espírito Santo falar com você a respeito disso. Peça para ele lembrar você pensamentos que você tem tido. Pensamentos que têm colocado algum tipo de limite em você. Pai, fala com a tua igreja. Fala, Pai, com o teu povo. Fala com os teus filhos. Ministra, Senhor, o teu querer, a tua vontade. Faz de nós um instrumento vivo nas tuas mãos. Nós estamos aqui, Senhor. É misericórdia, Pai, porque nossos pensamentos muitas vezes, Senhor, negam, Senhor, verdadeiramente quem somos. Mas o Senhor
criou um plano original, único para cada um de nós aqui como igreja. Eu oro, Pai, para que o teu nome, o teu poderoso nome, Senhor, venha, Senhor, trazer um entendimento e clareza sobre a vida de cada um aqui, Senhor. E uma busca incessante pela tua palavra, Pai. Senhor, por ter sede de aprender de ti, Senhor. Ser firmado na rocha, renunciar, Senhor. Estar disposto a jejuar. Quanto tempo faz que você não jejua, irmão? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não entra mais para dentro do teu quarto, para ter um momento de intimidade, teu pai que vai te ver em secreto, vai te honrar publicamente? Eu rejeito todo espírito maligno, Senhor, que tem trazido, Pai, uma falsa compreensão do que a vida, ela é lógica. Ela não é lógica. Ela não é lógica. Nós não andamos por aquilo que o mundo diz, nós andamos por fé, Senhor. E a nossa fé, Senhor, é no Senhor. E essa é a esperança que temos, Senhor, firmada, Senhor, no caráter de Deus, do eterno Pai, o poderoso, o eterno, o santo, o Criador. Tu és a fonte de todas as coisas, sobre Santos, sobre Teresina, Senhor, e sobre toda a igreja de Jesus espalhada na terra, Pai. E nós queremos andar, Senhor, debaixo dessa força, dessa velocidade, Pai. Não queremos mais, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, sermos roubados, Pai. Roubados, Senhor, na alegria. Senhor, já basta, Senhor, esse mundo querer colocar um fardo pesado demais sobre todos nós. Mas a nossa fé, Senhor, nossa fé, a leveza, Senhor, aquilo que o Senhor tem de alívio para nós, Senhor, está no Senhor. E é nisso que cremos. E nele meu prazer está, não surgimos de desatar as suas. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Essa é a fé que temos, irmão, é nele. E é ele, por ele que eu estou gastando. Pode ficar de pé, irmão, adore ao Senhor. O dia que o pensamento mal vier, você fala, é por Ele que eu vivo, Ele é dono de todos os meus dias. Adora Ele, adora o Espírito Santo agora, adora, irmão. Feche seus olhos, deixa Deus falar com você no seu coração. Deixa Deus selar a palavra dele dentro de você. Tudo por amor e com a... Ah, Pai! Tu és o dono dos nossos dias, Senhor. Tu és a fonte, Pai. A fonte de todas as coisas, Senhor. O eterno Deus, Pai. Nós nos debruçamos, Senhor, debaixo, Senhor, da Tua potente mão nessa manhã, Senhor. Levando cativo todo pensamento errado, Senhor, que trava nossas vidas. Nós Te louvamos, Pai, porque estamos enxergando um tempo novo, Senhor. O sol da justiça nasce sobre santos, Pai. É um novo tempo, Senhor, um novo momento, Pai. Senhor, a bandeira, Pai, de vitória, Senhor, é cravada no meio da Tua igreja, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Faz algo novo, Pai, inesperado no nosso meio. Leva as notícias, faz o nome dessa igreja bater longe, Pai. Sopra com Teu vento, Senhor, dos quatro cantos dessa terra, Pai, para que todos saibam e vejam que o Senhor é o Deus dessa casa. Operando a Tua mão, Senhor, quem vai impedir? Quem se levantará contra os ungidos de Deus que se levantam nessa casa? Vai, igreja, vai! Vai, igreja, vai! Soberano em poder. Vai, igreja! Adora Ele, adora o Rei. Vejam Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá.
está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor. e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele é o dono dos nossos dias. Por ele De que eu todos estou os nossos gastando dias. a minha vida. Ele é o dono. Ele que manda. Ele dá a vida, ele tira a vida. E nós, enquanto ficarmos aqui, ele vai nos usar. E quando vier o pensamento ruim, mal, irmão, quando vier mau pensamento, você manda ele embora na autoridade do nome de Jesus e declara a sua identidade em voz alta se for necessário. Eu sou filho de Deus. Eu sou servo do Deus vivo. A minha vida é para a glória do eterno. Não serve para ser campo de mentira de Satanás. Não aceita mais mentira sobre o teu filho. Não aceita. Não aceita mentira sobre o teu casamento. Não aceita. Não aceito. Eu não aceito mais mentira sobre a minha vida. Eu não aceito mais mentira sobre quem eu sou. Eu sou filho do Deus vivo. Ponto. Vivo por Ele e para Ele. Acabou. Dono dos meus dias. Adora, filho. Mais 30 segundos, irmão, para você entoar esse cântico diante de Deus. Soberano, canta, igreja. Soberano em poder, Ele virá. e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá. Não tem medo não, irmão. Canta pra Ele. E o Governo está nele. Vai, igreja. Vejam Ele entrar. Adora, irmão, adora. Consigo a sua recompensa. E é ele, Não tem medo não, irmão, avança. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Vai, igreja. Perdendo tudo por amor e com alegria. O dono dos meus dias. e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e é ele, Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Deixa a voz do Espírito Santo
guiar você a partir de hoje. Deixa. Pastor, eu nunca ouvi o Espírito Santo. Irmão, não é que você nunca ouviu, é que você precisa baixar o volume do medo. Escuta, o volume do medo está alto. E a gente tem que controlar. Todos nós. O medo alto impede você de escutar o que Deus está falando no seu coração e na sua vida. Pastor, como é que baixa o volume do medo? Jejua. Come a comida do alto, a comida do céu. A carne, irmão, ela começa a gritar, a falar: você não pode fazer isso conosco, você não domina, você está matando a gente. Eu estou te matando, porque agora quem domina a minha vida não é mais eu, mas Cristo que habita em mim. Aí a voz, ela vai ficar mais alta, e a percepção, irmão, ela vai vir. Eu podia contar algumas coisas para vocês, para edificar sua fé com relação a essa voz que manda você sair de um ponto e ir no outro ponto e falar: eu vim porque eu tenho algo para dizer para você da parte do Senhor. E a pessoa já amolecer, porque é Deus falando com ela, e você precisa só crer que você é o profeta de Santos, que nós somos a igreja que revela a verdade, que revela a santidade de Deus. Não é porque eu sou mais especial ou você é mais especial, é porque Deus usa você no seu prédio, usa você na sua vizinhança, usa você na academia, usa você no banco, usa você na rua, usa você no trânsito. Deus quer usar você. Deus quer usar você, Deus quer usar você. Deus quer falar assim: esse é meu servo, eu falo, ele vai e me obedece, ponto. Se o volume do medo está alto, irmão, você trava. E quando você trava, irmão, o céu fica de bronze, nada acontece. Escuta, guarda no seu coração assim, fechado. Eu não vou viver mais pela razão, eu vou viver por fé. E a boa notícia é que muita coisa de viver por fé não tem explicação, simplesmente acontece. Porque é assim que a gente vê: primeiro dentro, depois fora. Primeiro dentro, depois fora. Amém? Deus possa conduzir vocês. Agora é um momento nosso da ceia do Senhor. Eles estão me dando a honra de ministrar a ceia. E eu queria pedir para os irmãos da diaconia entrar. Você que está aqui batizado, né, firme no Senhor, congregando aqui, quero convidar você a participar da ceia. A gente vai fazer esse momento juntos, para a gente glorificar o Senhor. E enquanto isso, você medita na palavra de Deus. Medita. E eu digo mais para você, que é óbvio, né? A gente tem aprendido a falar lá, pastor, o óbvio. É uma benção falar o óbvio. É muito bom. Você precisa ler a Bíblia, irmão. É óbvio, né? Você precisa ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, irmão. Imagina um médico que vai operar você sem ele ter estudado medicina. Você queria um médico assim? Não, eu não queria. Eu queria alguém que tivesse estudado medicina. Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Vem para os cursos aqui. Está tendo curso de casais? Teve, né? Maravilhoso, irmão. Por que você não veio? Por que você não veio? Você tem que aprender, pô. Vai ter o próximo, se inscreve. Cancela o que você tem de programação lá para aprender a Bíblia, irmão. Renuncia. Você tem que estar disposto a renunciar a alguma coisa. Vem aprender a Bíblia. Estuda a Bíblia. Jejua. Lá a gente tem uma palavra, né, que agora virou uma palavra feia, né, que é job, né? Job. Mas vocês vão aprender também. Job, fala job. O que é job em inglês? Trabalho, jejum, oração e Bíblia.
Nós somos do job. Do jejum, da oração e da Bíblia. Amém? Como é que é? Pode servir, irmãos, pode servir. Deus abençoe. Tome posse da sua bênção. Cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Amém, irmãos? Todo mundo foi servido? Vamos ficar de pé, queridos? Essa é a palavra do Senhor, amém? A palavra de Deus diz assim, que enquanto comiam, então não se trata da comida, né? Não se trata da comida. A palavra de Deus diz que ele toma o pão, dá graças e parte entre os discípulos. E ele diz assim, tomem e comam. Isso é meu corpo. É isso que se trata. Não é sobre nós comermos, mas é sobre nós estarmos juntos. E essa é a aliança que temos no Senhor, para toda a eternidade. De que Ele um dia virá. E um dia nós vamos ceiar com Ele. Essa é a nossa fé. Irmão, isso não é lógico. Em 2026, nós estamos falando de que um dia nós estaremos todos, sem exceção, na eternidade, na mesa. Jesus vai comer o pão com a gente. Parece ilógico, né? Mas essa é a nossa fé. Esse é o segredo da nossa vida eterna. Nós cremos e viveremos por isso. Amém? Jesus toma o pão, parte. Esse é o meu corpo. Comei dele todas as vezes, até que eu venha. Amém? Podemos todos comer do pão. Da mesma forma, o texto diz que ele toma o cálice, ele dá graças, oferece entre os seus discípulos, e ele diz, bebam todos, bebam dele todos vocês. Esse é o cálice, esse é o meu cálice, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Esse é o cálice do Senhor, que nós bebemos juntos hoje, compartilhando desse sangue que foi derramado na cruz. Porque nós somos um, irmãos, nós somos um só povo, até que Ele venha.
bebemos todos do mesmo cálice. E esse é o cálice que ele diz que é derramado de aliança por nós, que perdoa os nossos pecados. Então você que está tomando essa ceia, já toma ela pensando que a partir de hoje, seus pensamentos e como você se vê, mudou. Aquele velho homem, aquela velha mulher, já não existe mais. Você agora vive para a glória de Deus, com novos pensamentos, uma nova mentalidade, no nome de Jesus. Amém? Podemos todos tomar do cálice. Adora. Soberano em poder. Adora, irmão, adora ele. E o governo está nele. Declara uma palavra de poder e autoridade. Adora o Senhor Deus. Diga que você ama ele, irmão. Diga, Senhor, eu te amo, Pai. Eu te amo. O Senhor é soberano. O Senhor domina sobre todas as coisas, Pai. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. O Senhor domina, Pai, sobre tudo. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, Glória a Deus. por ele que eu estou gastando.